Graça e paz, irmãos. Boa noite. Eu convido os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Josué, capítulo 10. A mensagem hoje ela é bem curtinha. Josué, capítulo 10, verso 10. O título da mensagem é A Batalha é do Senhor. Todos acharam? Todos acharam? Hoje eu quero falar de um episódio onde um povo pede socorro para Josué, depois deles terem feito uma aliança ali e Josué se comprometer em ajudar aquele povo. Mas eu quero mostrar sobre a parte de Deus estar com Josué ali, né? De Deus batalhar essa batalha. Porque o ponto principal é as batalhas que Deus trava por nós, né? Muitas vezes nós queremos travar as nossas próprias batalhas. Eu, como treino karatê, para mim é muito fácil, né? Olhar e falar, poxa, aqui tem que ser eu, porque frente a frente com uma pessoa, ou você treinou, estudou e sabe o que vai fazer, ou você vai ter que correr, ficar correndo, né? Tentar cansar o adversário. Só que nós, como seres humanos, muitas vezes nós não entendemos que certas coisas que acontecem com nós, quem tem que batalhar por nós, e quem vai batalhar por nós, e quem garante estar nessa batalha é Deus. E nesse texto aqui, é muito claro isso, porque o próprio Deus fala para Josué, vai lá, que eu entregarei esse povo diante de vocês, e ele sai com a vitória. A palavra de Deus é viva e eficaz, e hoje somos convidados a mergulhar em um dos relatos mais, como eu gosto muito do Antigo Testamento, eu sempre puxo a sardinha, tá, irmãos? Um dos relatos mais extraordinários do Antigo Testamento, encontrado no livro de Josué, capítulo 10, do verso 10 ao 15. Esse texto nos transporta para um momento crucial na história de Israel, onde a fé e a obediência e o poder sobrenatural de Deus se manifestam de forma espetacular. Veremos como, em meio a uma batalha decisiva, Deus interveio de maneira sem precedentes, demonstrando que Ele é o Senhor dos exércitos e que peleja por seu povo. E muitas vezes nós esquecemos desse detalhe aqui, de que Deus, Ele peleja por nós. É muito fácil a gente chegar aqui e falar, ter aquela frase de impacto, né, de falar, Deus fala para a gente trocar o fardo, né, com o dele, que o dele é mais leve. É muito fácil a gente chegar e falar isso, mas o que tem por trás disso? O que tem por trás disso é exatamente é Deus pelejando por nós, é Deus batalhando por nós. Vai ter situações que Deus vai falar assim, olha, você, aí é você que tem que não olhar para o pecado, é você que tem que fugir da aparência do mal, aí é você, é o ser humano. Mas vai ter situações que Deus vai falar assim, olha, aqui já não é você, aqui é eu. E nós temos que estar sensível a isso. No karatê, quando vai para o campeonato, você coloca 2 alunos frente a frente. O aluno ele treina, que nem agora final do mês tem campeonato dos meus alunos, e aí estão treinando há mais de 2 meses, sexta-feira, só competição. Aí treina técnica, treina golpes diferentes, treina entrada e saída, treina esquiva, treina tudo. Chega na hora da luta, não faz nada. Só que o professor, ele está ali, faz tal golpe, sai tal esquiva, você está com a vantagem, segura. O professor está ali gritando. E esse é Deus conosco. Você está enfrentando a situação e Deus está falando. Olha, não faz isso, olha, vai por aqui, vai por ali. Agora é hora de parar, agora é hora de caminhar. Corre um pouquinho agora. Agora para um pouquinho, descansa um pouquinho. 250 quilômetros, é tipo isso. Deus, Ele peleja por nós. Só que somos falhos, somos pequenos,
E muitas vezes nós não enxergamos que Deus ele está batalhando as batalhas que nós enfrentamos. Às vezes, diante das situações, achamos que estamos sozinhos, mas não estamos não. Se estivermos firmados em Deus, nós vamos ver aqui que Deus, do começo ao fim, Deus estava com aquele povo. Após a conquista de Jericó e Ai, e o engano dos gibeonitas, os gibeonitas é aquele povo, né, que ficou com medo da turma de Josué, e se passou por pessoas que vinham de viagem, fizeram um acordo ali com Josué, enganaram Josué, né? Esse é os gibeonitas. Que resultou em uma aliança com Israel. 5 reis amorreus se reuniram para atacar Gibeon. Gibeon, agora aliada de Israel, clamou por socorro a Josué. O texto vai dizer que depois de 3 dias que eles fazem esse acordo com os gibeonitas, Josué descobre que aquele povo, na verdade, eles estavam mentindo, eles eram vizinhos, eles eram próximos ali, era uma grande mentira. Fizeram um teatro e enganou o povo ali, enganou Josué e aquela turma. Só que eles já tinham firmado um acordo diante de Deus de ajudar aquele povo, de que eles travariam as batalhas, as lutas, que eles seriam por aquele povo. Aí não podia voltar mais atrás, aí já era, aí já tinha apertado a mão, aí já era. E aí o que acontece? 5 reis, né, 5 povos descobrem e falam assim, olha, agora os gibeonitas é o seguinte, eles estão com aquela turma lá de Josué, aquela turma do Deus vivo, e aquela turma lá, agora eles estão fortes, que aquele povo lá é tinhoso na briga. E aí o que eles fazem? Armam uma trama para poder atacar Gibeon. E os gibeonitas pedem socorro. Agora a gente tem aquela turma boa de briga, eu vou apanhar à toa? Vou nada, eu vou chamar. É igual quando, né, o irmão mais novo vai lá e chama o irmão mais velho. Eu vou chamar, aí chega lá o irmão mais velho, às vezes é mais baixo que o mais novo, mas o mais novo confia no mais velho. Foi o que eles fizeram. Não, agora a gente tem aquele povo forte, eu vou chamar eles. E eles chamam. Em resposta, Josué e todo o seu exército marcharam de Gigal para defender Gibeon. É neste cenário de guerra e necessidade que os versículos que estudaremos hoje se desenrolam, revelando a mão poderosa de Deus em ação. E o primeiro ponto que eu coloquei, Josué, capítulo 10, versos 10 e 11, e o título desse ponto é A Batalha é do Senhor. E vai dizer assim, ó, a versão pode estar diferente, tá, irmãos? E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, granizos, né, algumas versões vão dizer, até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedradas da saraivada do que os filhos de Israel mataram à espada. Olha só como é importante você andar com pessoas de Deus, hein? Você fazer acordos com pessoas de Deus. Porque se a pessoa for de Deus mesmo, pode ter certeza que Deus vai dar um jeito. Se a batalha for algo que Deus fala assim, agora é comigo, aí Deus vai entrar na parada. E aconteceu aqui. Tanto que quando Deus intervém, Ele consegue resolver mais do que o pessoal que estava no tete a tete ali, né? Desde o início da batalha, fica claro que a vitória não dependia apenas da força militar de Israel, que é o que muitas vezes nós, como seres humanos, colocamos as forças em nós. Olhamos e falamos, isso não dá certo porque eu não sou bom o suficiente. Isso não dá certo porque eu não me esforcei o suficiente. Às vezes é verdade mesmo. Às vezes você está reprovando numa prova, não está conseguindo ter aceitação em um cargo na empresa porque você não está se qualificando. Isso daí é normal, aí é o ser humano. Aí tem que estudar mesmo. Mas tem coisas que não dá certo porque Deus quer que seja assim. Deus fala, não, isso daí não é para você. E aqui o texto deixa claro que as mãos do povo iam até uma certa, aonde Deus permitisse. O resto era com Deus, porque Deus
fala para Josué, vai lá, vai defender esse povo, que eu vou entregar eles em suas mãos. Deus fala para Josué isso. O texto afirma que o Senhor os conturbou, e o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras. Deus não foi um mero espectador, Ele foi o principal combatente. É a mesma coisa que acontece lá com Davi, né? Quando Davi, o pai dele fala assim, olha, vai lá ver como estão seus irmãos na guerra, né? Traz umas notícias, não é fofoca, é notícia, né? Fatos verídicos. Vai lá e vê como que está lá os seus irmãos na guerra. E Davi chega lá, escuta as afrontas do gigante, e aí ele fala, mas peraí, vocês estão com medo daquele cara, a gente tem Deus, Altíssimo. Só que ele olha para ele, poxa, Deus estava comigo quando o leão veio, e ele começa, ou seja, ele coloca Deus. Mesma coisa Josué não vai lá de gaiato, eu vou lá guerrear, não. Josué fala com Deus, e Deus fala, vai lá que eu vou entregar esse povo nas suas mãos. A saraivada de pedras foi tão devastadora que mais inimigos morreram por ela do que pela espada dos israelitas. O texto deixa claro isso. Isso nos ensina uma verdade fundamental. Em nossas lutas, sejam elas espirituais, e a gente tem pouca luta espiritual? Tem bastante, né? Sejam elas emocionais, a gente tem pouca luta emocional? Tem várias, né? Seja elas físicas, a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Quando confiamos nele, ele age em nosso favor. Não foi isso que aconteceu no texto? Só que aí é que está, né, irmãos? É fácil a gente ler aqui e falar, tem que confiar igual Josué. O difícil é ser Josué, né? O difícil é ser Josué. Muitas vezes de maneiras que superam nossa compreensão e capacidade. Esse é o problema. Somos limitados e muitas vezes não compreendemos as coisas de Deus. E isso não é um erro, não é errado não. Muitas coisas nós não vamos entender mesmo. Tem coisas que vamos entender, Deus vai mostrar para nós, vai se revelar, vai explicar para a gente. Mas tem coisa que não vai, mas a gente tem que crer. Eu gosto muito da fé de Abraão. Porque Abraão, poxa, queria tanto um filho. Quando ele tem um filho, Deus fala, me dá seu filho. Poxa vida. Mas ele creu que Deus poderia fazer algo. Né? Nossa parte é obedecer e avançar. Mas a vitória final pertence a Deus. Foi o que aconteceu com o povo aqui. Tudo bem, se a gente vai ler a história, a gente vê que foi um povo medroso, um povo que usou de artimanhas. Mas o fato é, Josué foi enganado e Josué não usou de artimanhas ali, né? E Deus era com Josué. E como Josué tinha feito um acordo, Deus foi com aquele povo. Então a batalha, a vitória era certa. Assim como foi com Davi. Davi, quando ele chega diante do gigante, ele mesmo fala, você vem contra mim com lança, espada, mas eu vou contra ti na força do Deus Altíssimo. E aí é naquele momento ali a vitória é decretada. A mesma coisa aconteceu aqui. Quando o povo pede socorro a Josué, fala, Josué, olha, o pessoal aqui está fazendo o que eu fiz com vocês aí, tá? Foram traiçoeiros e estão aqui querendo me matar. E Josué fala com Deus e Deus fala assim, vai lá, meu filho, vai lá que agora é comigo. E aí me levou a um ponto 2, que aqui mostra que Deus ele faz coisas impressionantes que a gente não tem nem ideia. A oração audaciosa de Josué, é o versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, num dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Em meio ao calor da batalha, Josué faz um pedido que desafia a lógica e as leis naturais. Ele ordena ao sol e à lua que parem. Esse cara era desenrolado, hein? O cara foi enganado, quando pediram ajuda, ele não negou. Perguntou para Deus, Deus falou,
vai lá que eu estou contigo, vou te entregar esse povo. No meio da batalha ainda ele vai falar com Deus. Ele vai, porque aqui ele não está falando só, não está se referindo ao sol, ele está falando direto a Deus. Está falando, Senhor, a sua mão, para o sol, para a lua. E aí eu coloquei, que fé extraordinária essa. Essa daqui é... Josué não orou por uma pequena vantagem ou por um reforço humano. Ele não estava pedindo um gigante Golias, não estava pedindo Davi. Ele não estava pedindo um gigante lá para chegar lá e ajudar ele, não. Ele estava pedindo Davi mais um homem. Ele não estava pedindo isso. Estava pedindo algo fora do natural. Ele orou por uma intervenção divina que alteraria o curso do universo para garantir a vitória. Sua oração não foi um murmúrio tímido. Aí é que está, né? Não foi aquela oração, Senhor, se o Senhor quiser, para o sol, para a lua. Poxa, Senhor. Não foi essa oração. Foi uma oração crendo e convicto de que Deus... Porque Deus já tinha falado para ele, vai lá que eu vou dar esse povo em suas mãos. Então, se Deus já tinha dado essa promessa a ele, então ele sabia que Deus estava com ele. Mas uma declaração audaciosa de fé, feita na presença dos israelitas, do povo, para todo mundo ver. Isso nos desafia a examinar a natureza de nossas próprias orações. E aí é que está, como tem sido as nossas orações diante de Deus? Tem sido só repetições? Aquela oração assim, Senhor, abençoa meu dia, abençoa minha família, amém. Ou tem sido um diálogo mesmo? Eu acredito que nesse momento aqui, Josué em batalha, em guerra, foi uma oração de pedido de ajuda. A gente lendo, parece que ele estava só de joelho orando, mas às vezes ele falou gritando ali. Muitas vezes vendo uma lança, uma flecha, uma espada, vindo diante dele, ele tendo que pedir excremência a Deus. E aí é que está, como tem sido as nossas orações diante de Deus? Será que muitas vezes Deus tem deixado de parar o sol e parar a lua, porque nossas orações têm sido só palavras jogadas ao vento? Temos ousadia para pedir a Deus o impossível? Temos fé para pedir e crer que Deus fará o impossível? Quando estamos alinhados com sua vontade, e propósito, temos tido essa fé mesmo, genuína, que nem Josué teve aqui? A oração de Josué nos lembra que não há limites para o Deus que pode fazer em resposta a oração de Josué nos lembra que não há limites para o Deus que pode fazer em resposta à fé genuína. Quando nós olhamos para essa oração dele aqui, nós enxergamos que Deus vai muito além das nossas compreensões humanas. E se a gente olhar para tantas outras orações, quando Davi ora, quando Davi coloca Deus à frente, Abraão, quando ele intercede por Sodoma e Gomorra, a gente vê que a nossa compreensão da grandeza de Deus é muito pequena comparada ao que Deus pode fazer e o que Ele faz. E aí me levou a um ponto 3, que é do verso 13 ao 14. Deus responde à voz do homem. Deus, Ele responde, sim, às nossas orações. Ele responde. Muitas vezes não do jeito que nós queremos, não do jeito que foi com Josué. Que ele pediu para parar o sol e a lua e Deus parou. Talvez não vai ser essa a resposta. Mas que Ele responde, Ele responde. E o verso 13 e 14 vai dizer, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasser? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Eita, que oração é essa? Se o cara tivesse orado e atrasado só 30 minutinhos, aí era sorte, né? Mas ficou quase o dia inteiro sem se pôr o sol.
E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E aí, aqui a gente pode trocar, o Senhor peleja por nós, peleja por mim, por você. Qual é a sua batalha aí? Deus tem pelejado, Deus está pelejando por você. O milagre acontece. O sol e a lua obedecem à voz de Josué, Deus, né? E o dia é prolongado. A Bíblia enfatiza que não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Este é um testemunho poderoso da soberania de Deus sobre toda a criação e de sua disposição em honrar a fé de seus servos. Deus parou o tempo para que o seu povo pudesse completar a vitória. Isso nos mostra que Deus não está limitado por nossas circunstâncias ou pelas leis naturais que Ele mesmo estabeleceu. Porque Deus criou tudo, né? Deus fez separação. Só que naquele momento ali, Deus interviu no que Ele mesmo criou para cumprir uma promessa. Eu entrego esse povo, vai lá, que eu te entrego esse povo. Ele pode suspendê-las ou alterá-las para cumprir seus propósitos e para demonstrar seu amor e poder por aqueles que o buscam. Mas aí tem que buscar de verdade. Aí não pode ser que nem os outros espias que, poxa vida, o pessoal lá não dá não, nós vai lá, vai morrer, vão pegar a gente. Aí tem que ser servo mesmo. Aí tem que ser aquele que no momento da luta, da aflição, está louvando. Aí tem que ser igual Jó, continuar firme. Mesmo que as circunstâncias te puxem para negar a Deus, para negar a existência de Deus. Mas você continua firme. Aí tem que ser servo. A razão para tal intervenção é clara. E aí o verso 14 ele enfatiza lá no final. Porque o Senhor pelejava por Israel. Porque o Senhor estendia a mão por Israel. Porque o Senhor estava com Josué. Mas não é porque o Senhor estava. É porque Josué se mantinha no caminho. Fazendo com que o Senhor se permanecesse ali. Então a responsabilidade é nossa. A responsabilidade de Deus nos responder é totalmente nossa. É o nosso coração inclinado a Cristo, a Deus. É o nosso coração de crente mesmo, crente fervoroso. É o coração de falar com Deus. E aqui é característico, cada um tem um jeito, né? Cada um vai ter um jeito, mas o que nós não podemos é ser o murmurento da história, né? É isso que é o problema. E aí levou a um ponto 4, e aqui já está indo para a conclusão, que é a vitória completa e o retorno à base. Qual que é a base? Gigal, né? Josué 10:15. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gigal. E o que é Gigal, né? Gigal é o lugar aonde o povo se lembrava, né, das coisas que Deus tinha feito. Então é um lugar de reencontro, vamos dizer assim, né? Um lugar de comunhão, um lugar de reconhecer Deus, quem Deus é, o que Deus faz, né? Lugar de comunhão. Após a vitória completa, Josué e o exército retornam a Gigal. Gigal era o local onde Israel havia renovado sua aliança com Deus, onde a circuncisão foi realizada e onde a Páscoa foi celebrada. Pela primeira vez, né? Era um lugar de consagração e de lembrança das promessas de Deus. E aqui é um ponto muito crucial para nós. Muitas vezes nós cremos em Deus, fazemos todo o script certo, mas quando Deus nos responde, quando vem o milagre, quando vem a vitória, nós não nos
adentramos em Deus e é para agradecer, para ter um momento de comunhão com Ele, de falar, puxa, Senhor, obrigado por estar comigo, obrigado por batalhar essa causa. E aí é que está um X da questão muito grande do ser humano, que demonstra a ingratidão, né? E o povo aqui, após passar por tudo isso, o povo vai lá, né? Volta para os seus aposentos, lugar que remete a isso. O retorno a Gilgal simboliza o descanso na vitória concedida por Deus e a reafirmação de sua dependência dele. Em nossas vidas, após as batalhas e as vitórias, é essencial retornar a nossa Gilgal. E aí, o que nos remete, né? O que nos faz a ter comunhão, a se consagrar com Deus, a buscar Ele. Muitas vezes nós passamos por uma experiência extraordinária com Deus e no final não damos nem muito obrigado. E nós precisamos de sempre ter esse lugar de encontro. Porque isso daí vai nos fortalecer, isso vai nos fazer mais grato. Um lugar de renovação da aliança, de gratidão e de lembrança das grandes coisas que Deus fez por nós. É um tempo para consolidar a fé e preparar-se para os próximos passos na jornada com Deus. E aí a conclusão. A história de Josué 10, do verso 10 ao 15, não é apenas um relato histórico. Nós não podemos ler isso daqui e falar que é só uma história bonita. Uma história para ser contada antes de dormir. É uma poderosa lição de fé. Porque imagine alguém bater na porta dessa casa lá e falar, ô, estão invadindo minha casa lá, vamos lá pegar e quebrar todo mundo na porrada? E foi isso que aconteceu. O povo chegou lá para Josué lá e falou, ó, é o seguinte, mano, estão mexendo lá, vamos quebrar todo mundo lá. E aí Josué teve que ter muita fé, né? Para poder sair ali do seu conforto, da sua calmaria, para ir pelejar uma luta que nem dele era. É uma poderosa lição de fé, oração e do poder inabalável de Deus. Aprendemos que a batalha é do Senhor e que Ele está pronto para lutar por nós. Aprendemos sobre a audácia da fé na oração, que pode mover montanhas e até mesmo deter o sol, né? Como diz o texto. E aprendemos que após a vitória devemos sempre retornar para agradecer e nos fortalecer na presença de Deus. Amém? Que os irmãos saiam daqui hoje com a certeza de que Deus batalha as nossas batalhas. É Deus que batalha por nós. Talvez hoje você está passando uma situação, está precisando da intervenção de Deus, tem clamado, e saia daqui hoje com a certeza de que Deus está sendo por nós. Amém? Convido o pastor Rai, curva a cabeça, fecha os olhos. Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, agradeço, Senhor Deus, por este momento de edificação, Senhor Deus, essa mensagem que vem falar sobre o Deus poderoso que o Senhor é, o Deus que luta as nossas batalhas. Pai, que nós possamos, Senhor Deus, ser como Josué, Senhor, ser um homem temente ao Senhor, um homem que consultava ao Senhor, para que nós possamos viver o melhor do Senhor, Pai. É isso que eu peço a Ti, que nós possamos ser cada dia mais fortificados no Senhor. É isso que eu peço a Ti nesta noite de quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja e amém. Amém?